Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre o ciclo do café. Vamos entender aí como se deu esse ciclo aqui no nosso Brasil. Em 1870, a imigração começou a crescer aqui na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café eles se espalharam rapidamente. Vocês estão vendo aí a imagem de imigrantes chegando aqui para o Brasil para vir trabalhar nas lavouras de café, principalmente na região aí de São Paulo, que é um grande produtor de café. Eles vieram em massa trabalhar aqui, de vários lugares do mundo, esses imigrantes. Porém, o café, lembrando aqui somente uma curiosidade, o café ele não é genuíno brasileiro. Ele veio da África para o Brasil, Há cerca de 300 anos aí, ele veio para o Brasil. Então, devido às condições climáticas e às tentativas de cultivo que não aconteceram na capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, o café ele foi um produto muito vendido fora do país, por volta do ano de 1840. Nesse período, o Brasil ele já era independente de Portugal, ele não era mais colônia de Portugal. Nessa outra imagem, vocês estão vendo aí escravos e imigrantes nas lavouras de café. Os escravos eles foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Os fazendeiros eles começaram a substituir os escravos por imigrantes, que moravam em cortiços ou um tipo de moradia coletiva, ou qualquer outro tipo de moradia coletiva. Então, esses imigrantes eles vieram, assim, para trabalhar nessas lavouras. Na primeira imagem, vocês estão vendo aí escravos trabalhando. Nas outras imagens que seguem, aí já são imigrantes que vieram para trabalhar. Como a produção do café ele não parava de crescer, e o seu valor também era muito alto no mercado, então a República, durante a República, o café tornou-se a principal atividade econômica do país e trouxe muitas riquezas para as regiões produtoras. Nós vamos ver aí, O café ele era retirado das fazendas em carros de boi ou no lombo de mulas. Estão vendo também imagens, onde o carro do boi está levando as sacas de café e as mulas também carregando, para os portos, transporte do café até os portos. E aí foram construídas estradas de ferro para que pudessem transportar, levar, na verdade, construídas essas estradas de ferro, onde ligavam as áreas dos cafezais aos portos, facilitar a vida, o transporte aí do café. A estrada de ferro Dom Pedro II, vocês têm uma imagem aí, só uma ilustração mesmo, ligava o Rio de Janeiro à província de São Paulo e Minas Gerais. Em Santos, Jundiaí, era a principal estrada de ferro que ligava Santos às áreas de produção de café localizadas no interior paulista. Então, viram aí um pequeno resumo, falando sobre como o café chegou aqui no Brasil, que ele não é brasileiro, ele veio da África, se adaptou muito bem ao nosso solo. Começamos o trabalho com os escravos, depois vieram os imigrantes, vimos como é que transportava o café, o transporte do café, e depois aí uma estrada de ferro onde facilitou a vida, facilitou o transporte do café para as cidades. Esse assunto na página 86, vocês irão realizar a atividade, na página 86 também é bem pequenininha, que vocês realizem a atividade com bastante atenção e até a nossa próxima aula.